convite. E eu começo hoje as minhas mensagens sobre o Natal. E nós vamos falar a partir de hoje, sábado, quarta que vem, sábado até o Natal. É Natal que nós vamos refletir. Então eu quero que você abra no Isaías capítulo 7. Um único verso, verso 14. Um texto lindo. E que fala, que ecoa no universo sobre a palavra do Senhor. Isaías 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Vamos orar. Senhor, nós continuamos na tua presença e pedimos: fale conosco. Amém. Vem com teu Espírito agora, abre os nossos ouvidos e corações. E desde já eu entrego esta série sobre o Natal em tuas mãos, porque é delas que vieram, Senhor, as palavras das tuas mãos poderosas. Então, Senhor, nos prepare para o Natal com significado. Além das festas que são boas, mas são só festas. Além dos presentes que também são bons, mas são só presentes. Nós queremos celebrar aquilo que veio, aquele que veio ao mundo e nos salvou e nos remiu. Amém. Dá-nos este coração neste dezembro, Senhor, ainda mais apurado, mais preparado. Sim, Em Senhor. nome de Jesus. Amém e amém. Gente, essa passagem ela é invocada, como disse, em dezembro. Invocada todas as vezes que nós pensamos na aparição deste Emanuel. E eu, nesta sessão, nesta mensagem e nas próximas duas, eu falarei sobre os nomes do Senhor. Nós falamos muito sobre os nomes de Deus. Em qualquer igreja que você for no mundo, você vai ver os nomes de Deus. Aí vai se invocar o El Shaddai, o El Elyon, o Elohim, o Yahvé, o Rafá, o Senhor. Aí começa: o Senhor é nossa bandeira, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é todo-poderoso, o Deus supremo juiz e assim por diante. E eu vejo pouco falar sobre os nomes do Senhor. E é óbvio que tem uma relação entre eles, é óbvio que falamos do mesmo Deus, mas eu queria nos concentrar nessas primeiras mensagens sobre os nomes do Senhor. Mas antes de falar sobre esse específico de hoje, que é o Emanuel, eu queria te dar um pouco do contexto. Isaías está escrevendo, ele trata sobre o seu serviço ou alguma das suas mensagens para o rei de Judá. Só que ele fala e ele traz juízo sobre o reino do norte de Israel, como se fosse um exemplo daquilo que não deveria ser seguido. O que eu quero dizer com isso? Isaías recebe palavras de Deus e de palavras que vão contra o reino do norte de Israel. Vocês lembram que havia divisão: reino do sul, reino do norte capital Samaria, reino do sul capital Judá. O reino do sul chamado Judá, reino do norte chamado Efraim ou Israel. Essas são as duas divisões, tranquilo. E então, quando Isaías dava uma profecia contra o reino do norte, era já como se fosse um protótipo. Olha, eles estão fazendo aquilo e aquilo é errado e vai levar para um desfecho ruim. Então, para não acontecer com a gente, vamos aprender com o erro alheio. Que é inclusive aquilo que eu digo que é a diferença entre inteligência e sabedoria. E óbvio que e também a burrice de lado. Porque o inteligente aprende depois de errar. O inteligente aprende depois de errar. O sábio aprende com o erro dos outros. Ele já fez, errou, eu não faço igual, porque eu não quero ir para o mesmo caminho. O burro erra todas as vezes, não aprende com o erro dos outros e nunca vê nada. E continua errando. Essas são as diferenciações. Então, o que está em jogo aqui é uma palavra nesse capítulo desse livro. É uma palavra que Deus deu para o rei de Judá. É para o sul. Mas o perigo desse texto está vindo do norte. Qual que é o perigo? Vocês lembram uma das últimas mensagens que eu dei aqui falando sobre o rei Josafá, que recebeu, né, a aflição, vão entrar em guerra contra você, e ele decidiu o quê? Nós vamos louvar. Lembra disso? É mais ou menos a história parecida. Só que aqui o rei não é Josafá, é Acaz, ele é rei de Judá, e ele recebe a mesma coisa: vão atacar. Vão atacar.
E aí Deus, nessa hora que o rei está desesperado porque vão atacar, porque toda vez que a cabeça está em jogo a gente se apavora, Deus vai lá, toca o seu profeta, vai para a corte, meu filho, e fala para ele que eu estou nesse negócio, vai para ele, entrega a minha palavra. Isaías sai, vai lá falar, ô Acás, eu estou sabendo que você ouviu aí o negócio, a situação é ruim, mas fique tranquilo, porque os que vão te atacar, os governos, os reis, inclusive eles queriam fazer meio que uma aliança com o reino do norte para acabar atacando o reino do sul. Você não se preocupe, todos eles vão ser exterminados. Deus chega a dar uma palavra para Isaías, falar para o rei, e é uma palavra chocante que fala assim, olha, nem o cabeça que está querendo, o chefe da gangue, que querem unir os povos para entrar contra vocês, nem ele vai sobreviver, nem o subalterno e nem mesmo Efraim. Sabe Efraim? Aquele povo lá do norte? Você fique tranquilo que eu estou dando para ele 65 anos, não vai existir mais ninguém lá. Eu vou dispersar. Em outras palavras, não vale a pena o teu arrancar de cabelos nessa hora. Porque não vai acontecer, eu estou com vocês, fique tranquilo. Agora, ele fala o seguinte... Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza vocês não vão resistir a essa situação. Olha que dramático. E olha o paralelo. Quando na semana passada nós falamos, olha, o paralelo é, vai ter guerra, você se posiciona, mas põe a galera para cantar na frente e eu cuido. Era uma atitude, sim, de fé, mas através do louvor. Aqui não é mencionada a atitude em si, mas é mencionada que se não houvesse essa conexão de fé, eles não iam resistir. O quê? Que Deus não ia fazer? Não, Deus faria, mas as pessoas não resistiriam. O que então, gente? A pressão. Por quê? Porque a adversidade gera consigo uma pressão. Qualquer luta, qualquer batalha gera consigo o quê? Uma pressão. Quando eu e você tem um deadline para cumprir, o que você sente? Pressão. Se amanhã vai sair um resultado não sei do que, pressão. Se amanhã você espera que vai vir aquela resposta e não vem, o que você sente? Pressão. Isaías deixa bem claro, usado por Deus, se vocês não ficarem firmes na fé, vocês não vão resistir. E Deus estava tão bonzinho esse dia, que ele ainda falou assim, ouve isso. Isaías, fala para o rei outra coisa. Você quer um sinal? Porque talvez você não esteja acreditando que eu vou dar conta da situação. Você quer um sinal? Peça um sinal. Por maior miraculoso que seja, o texto diz assim, seja ele das maiores profundezas, ou seja ele das alturas mais elevadas. Gente, o que quer dizer isso? Imagina Deus falando isso para você. Você quer um sinal, João? Seja ele o mais alto ou o mais baixo. Pede, foi a manifestação do gênio da lâmpada, esse texto, se tem uma manifestação figurada, essa é a manifestação. Ele fala, eu vou te dar um sinal, você tem de, faça o seu pedido. E você sabe que é loucura que o rei aqui vai à loucura. Gente, se Deus fala isso para você, o que você fala? Não me responda. Mas você imagine Deus falando para você, tá tudo aí. Você sabe o que o rei respondeu na hora que ele ouviu isso de Isaías? Não vou pedir nada. Não quero colocar, não porei o Senhor à prova. Sou espiritual, não sou? Não sou bonito? Você imagina se vindo da testemunha, irmãos, foi um anjo lá em casa, ou um profeta de Deus, não importa. Eu sei que eu ouvi do Senhor a palavra que Ele vai me livrar da minha angústia, seja ela qual for. E aí, como ele viu que eu estava meio balançando, ele falou, você está precisando de um sinal. O que te lembra quando você vê alguém tutibiando e que pede um sinal e que Deus dá? Moisés. Moisés, quando Deus comissiona ele, fala para ele, você vai para lá. Você vai falar para o faraó, eu vou estar com você. Ele começa com as desculpas, mas Senhor, ele falou, Moisés, enfia a mão dentro da túnica aí, vai. Aí Moisés enfia. Agora, põe dentro da roupa. Agora tira a mão, Moisés, ele tirou. O que aconteceu? A mão estava tomada de lepra. Agora põe dentro de novo. Põe. Legal. Surpresa, curei. Você está entendendo, Moisés? Eu estou te dando um sinal para mostrar que eu vou estar com você. E tem mais, Moisés. Se eles não te ouvirem, você vai falar, eu vou ordenar através de você que o Nilo se transforme em sangue, que a água se transforme em sangue. Eu estou com você, meu.
Ah, mas não dá para falar, vai, chama teu irmão e leva ele. Não bastou o sinal de uma mão leprosa, olha que coisa maluca. Por isso que eu fico doido quando eu vejo o irmão e a irmã pedindo só sinal. Porque o cara, você imagina você ver sua mão leprosa em um segundo, enfia a mão, tira e a mão não está mais leprosa. E isso não basta para ele. Falou, eu vou. Ele fala, ainda não dá para eu falar. Tem que mandar o irmão. E Deus, vai antes que eu acabe com você. Vai teu irmão. E aqui esse rei então soa espiritual, porque qualquer um de nós, se tivéssemos esse encontro com além do físico, e ele falasse, fala, eu vou te livrar, mas já que você está um pouco com dúvida, o que você quer agora? E você fala, não quero nada, Senhor. E viesse na igreja, olha irmãos, dá um testemunho, fala, Deus me visitou, e quando ele falou, olha das profundezas, ou das profundidades, ou das alturas, o que você quer de sinal? Eu falei, nada irmãos, para mostrar que eu tenho fé, nossa, eu mataria você em primeiro lugar. Porque para Deus falar um negócio desse é um negócio impressionante, não é? Não é uma coisa impressionante? Alguém de vocês já ouviu isso de Deus? Eu nunca ouvi. Eu falo, fala agora! É um choque. Dá até um choque, não dá? Se ele falasse, fale-me 10 pedidos, mas se ele fala, fale um sinal, o que você falaria? Só para pensar. Um sinal, eu vou te livrar, eu quero um sinal. Eu vou te dar um sinal, você tem direito a um sinal e eu vou te dar esse um sinal. O fato é que esse rei faz isso e aí entra em Isaías, pega a palavra de novo e fala o seguinte, ó, ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, querendo dizer, vocês estão perdendo as chances do que é físico e além disso também vão abusar da paciência do meu Deus. Como dizendo, se ele deu a chance, pegue a chance. Mas vocês não pegam chance nem quando vem de gente, e quando vem do Espírito, também não pegam. Aí nesse contexto, eu acho que nessa hora o rei falou, ixi, perdi. Não era tão bonito, eu achava que era bonitinho, que era espiritual, mas eu rodei. Aí vem a palavra de Deus que nós lemos. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Aí entra o componente profético. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. É assim que aparece nesse texto, é assim que entra nessa história. Esse texto que depois é apropriado por quem? Por Mateus, lá no Evangelho. Então esse texto vem, essa profecia vem, esse nome vem, diante de, número 1, medo, diante do incerto, diante da necessidade de ter fé, porque senão não vai resistir, certo? Medo por causa do ataque. E necessidade de ter fé porque foi a palavra de Deus. Se não tiver fé, não vai aguentar o baque. Vem da perda da oportunidade do faça o seu pedido. Vem a manifestação do Deus conosco. E que depois, anos mais tarde, Mateus, o evangelista, vai pegar isso para deixar claro que Isaías estava falando também de uma manifestação futura desse Senhor. E esse é o primeiro nome que vem, é o nome Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus que está conosco, é o Deus que nós então cremos que em qualquer momento, em qualquer hora, e quem nasceu e cresceu em igreja, ou mesmo quem nasceu e cresceu em igreja, ouviu isso em algum momento, que Deus é onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares, e é só por isso que Ele pode estar conosco também, porque senão Ele estaria lá e agora e não estaria aqui. E Ele é Deus conosco, e eu quero te dar só 3 sugestões de quando Ele é conosco. Eu não sei se você já pensou nisso. Se o nome dele, se a manifestação desse que depois nasce, que depois vem, que habita, que encarna, que é literalmente o Deus conosco na terra, porque Ele encarna aqui na terra. A pergunta que fica é, quando Ele é conosco? E a primeira resposta que eu quero te dar, Deus é conosco, esse Emanuel é conosco,
A primeira resposta é quando nós estamos com Ele. Você pode dizer que você estava comigo ontem se eu não estava com você? Ou eu posso dizer que estava com você ontem se não estava lá? Posso dizer, Roy, ontem eu estava na sua casa. Você fala, não, você não estava na minha casa. Como não, Roy? Você falou, eu estava na rua. Como você estava lá? Eu passei o dia inteirinho fora. Dormi, inclusive, lá no céu, no trabalho. Deus está comigo, número 1, quando eu estou com Ele. É literalmente aquele ditado simplérrimo, mas que se aplica à verdade absoluta. Assim como quando um não quer, dois não brigam. Se você não quiser estar com Deus, Ele com certeza vai operar o respeito é a sua decisão. Primeiro aspecto. E aí eu tenho que pensar, se Ele é Emmanuel encarnado, como é que eu estou com Ele? Para que Ele esteja comigo. Ah, mas não depende disso. Fica tranquilo, a gente já chega lá. A premissa básica é: Deus está conosco quando estamos com Ele. Quando o povo de Israel ficou com medo de Deus, falou, eu vou mandar um anjo. E seguiu, não manda anjo, não manda ninguém. Vem o Senhor conosco, senão não dá para ir. Oh, não, mas é poderoso. Conforme o crédito, a crença. O anjo Miguel é um dos anjos defensores do povo de Israel. Deixa que as minhas hostes espirituais cuidam. Ou é o Senhor ou não é ninguém. Ou é o Senhor que levanta mais tarde na vida de Jesus do barco e manda o bar acabar. Ou não dá pra gente aqui ficar tranquilo mesmo o senhor estando dormindo. É o Senhor, é a sua manifestação. Mas eu preciso me perguntar, para que isso aconteça, para que Ele esteja, como que eu estou com Deus? Então, primeira sugestão, Deus está conosco quando nós estamos com Ele. Segundo, Deus está conosco, Ele é Emmanuel na minha vida quando eu o imito. E na imitação do que Ele é, eu encarno mais da sua pessoa em mim. Se prepare, porque uma coisa que Deus já colocou no meu coração, quando chega dezembro eu começo a pensar para onde vamos na questão espiritual no ano que vem. E uma coisa que Deus colocou tão forte no meu coração esse ano, e vai ser com certeza um dos grandes alvos do ano que vem, é sobre discipulado. Sobre o discípulo, o que é o discípulo em níveis mais profundos. Todos nós somos, todos nós queremos ser, todos nós estamos cada um aqui no nível. E Deus tem batido nessa tecla comigo violentamente. Cada um no seu nível, com a necessidade de crescer nisso, no ser discípulo. É por isso que eu digo que Deus está conosco quando eu imito. E aí, quando eu imito, eu encarno mais do que Ele é. Certo? Eu encarno em mim. Toma parte de mim. É o que Paulo chama de mente de Cristo. Eu me pareço mais. Por quê? Porque eu imito mais. E o drama é que você imita num nível, ele vai para um mais violento ainda. Você fala, e agora para imitar ele nessa hora, nesse negócio aqui? Mas e agora? Não, é porque essas... Tem um nível maior. Essa é uma das minhas explicações porque o nosso Salvador teve que morrer. Para mostrar que até a morte é um desafio que muita gente tem que encontrar para imitar com o Senhor. Certo? Se eu estivesse num país perseguido, ou se amanhã acontecer alguma coisa na Inglaterra e levantar uma perseguição, qual vai ser a nossa posição? Tive uma reunião domingo na igreja inglesa e eu estava sendo o chairperson da reunião, e aí veio uma dúvida técnica seríssima, que era sobre leis, estatutos, e sobre o estatuto mudar e a igreja tiver que decidir qual vai ser a nossa base. Mudar em que sentido? Se entrar alguma lei de perseguição, se entrar alguma lei que dê permissão para alguma, nessa ideia do ecumenismo, dos direitos dos outros lados, das outras ondas, interferirem na igreja e quiserem obrigar a igreja a fazer coisas que ela não pode fazer de acordo com a sua crença, como nós vamos reagir? Essa era a problemática. E eu falei assim, eu não tenho dúvida que hoje nós temos que andar hoje dentro daquilo que a lei nos manda, porque a lei favorece a nossa liberdade. Mas se amanhã a lei não favorecer a nossa liberdade, nós temos que chutar o pau da barraca e cair para a briga, fazer o quê?
Você vai falar, agora então a gente não pode mais servir a Deus, porque disseram que todas as igrejas vão ser um ponto de ecumenismo e qualquer religião, qualquer credo, qualquer manifestação humana vai ter que ser permitida dentro de uma igreja. Não, peraí, então isso não é mais igreja. Certo? Porque a igreja tem as suas regras que vêm da palavra. A gente não vai poder pôr uma outra coisa dentro dela e falar, está tudo normal. Então, quando eu encarno esse Deus, quando eu começo a imitar as suas ações, significa que às vezes, e como disse para alguns, vai até a morte. É por isso então que eu acredito que Jesus teve que ir até a morte, para mostrar que eu fui até a última coisa que um ser humano pode fazer, que é morrer. Por isso que não há limites. Então Deus está comigo, Deus está conosco quando eu imito e encarno as suas ações. E o mais legal, essa manifestação dele conosco se torna ainda mais forte quando essa imitação já é uma imitação natural. Sabe quando é natural? Você não tem que pensar mais. Você não tem que ficar... Não, você já faz o que tem que ser feito. E eu queria dizer para vocês uma coisa, isso choca quem está ao teu redor. E é nessa hora, quanto mais você imita Cristo, mais você vai perceber quanto pouco Cristo é imitado. Porque aqueles próprios que você achavam ser da fé, você vai falar, nossa, a pessoa está quase falando para não, faz o contrário, chuta o pau da barraca. E não é assim. Com Cristo é até o final. Então Deus é Deus conosco. Deus é Deus conosco. Quando eu imito e encarno mais do que Ele. E por último, Deus está conosco e é conosco quando eu estou distante. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E essa é uma palavra de esperança. Porque hoje, talvez você esteja aqui tranquilíssimo, feliz, estou com Deus, estou firme, está tudo rolando bem, eu cresci, eu estou crescendo, e Deus está comigo, eu estou encarnando o Senhor, e o Senhor tem se manifestado na minha vida, e eu tenho estado cada vez mais parecido com Ele, e isso me alegra o coração, mas eu queria também te dizer, que o dia que você não estiver com Ele, Ele vai estar lá falando, volta correndo! Ele vai estar falando, dá um jeito nessa situação que está te tirando de mim, porque eu também sou Emanuel para aqueles que não estão comigo, ou para aqueles que por algum momento trilharam uma rua que não deveriam trilhar. E Deus está falando, eu sou Deus conosco, eu sou Deus convosco, vem. Ainda que você que não quer um sinal, você não quer, você fala, Ele fala, um sinal eu te darei. A Virgem dará à luz a uma criança, um filho, ele será Emanuel. Quando você estiver, oxalá que não aconteça, mas se acontecer, quando você se sentir distante, não querendo sinal algum, por qualquer motivo que seja, talvez essa seja a palavra para você, talvez para um outro que você vai falar. Mesmo distante, a palavra do Senhor, como foi em Isaías para nós, não, mesmo assim eu vou te dar, porque eu te amo, porque eu te quero, e porque o nascimento gerou a vida, e a vida gerou a morte, e a morte levou a ressurreição, e Ele vive. E é só por isso que a gente fala, Emanuel, só por isso que a gente aceita que Ele está conosco. Amém. Senhor, obrigado porque essa manifestação do Seu nome nos toca profundamente, Senhor, porque como Acás, nós podemos às vezes nos sentir deslocados ao ponto de recusar a Tua proposta de manifestar a Sua graça. E eu te confesso, Senhor, que todos nós, com certeza absoluta, em algum momento da vida, em alguma situação, já quis não te ouvir por nervosismo, pelo drama, pela adversidade, Senhor. E eu te peço que o Senhor, quando esses momentos voltarem, que nunca, jamais nós possamos dizer, não quero sinal nenhum, agora é do meu jeito, que nunca seja assim, Senhor. Que nunca seja assim, Senhor. Mas que possamos sim, Deus, dizer sim, nós precisamos dos Teus sinais, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da manifestação do Deus conosco, do Emanuel, que desde esse momento, quando Isaías profetizou
já vinha nesta profecia no sentido de conforto, no sentido de alívio, no sentido de solução para aquilo que parecia não ter solução, que era o ataque do inimigo. Coloca na nossa mente, Senhor, nesse início dessas reflexões sobre Natal, que o Deus conosco está conosco quando estamos com Ele, está conosco quando imitamos, e está conosco mesmo quando dizemos não queremos sinal algum. Obrigado por essa tua grande misericórdia, Senhor. Faz, Senhor, com que ela entre nos nossos corações nessa noite, como uma profunda declaração do seu amor, e que nós possamos retribuir esse nosso amor por Ti, Senhor. Não só em palavras, não só em dezembro, mas por todos os nossos dias. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Pedidos.